Louvado seja Deus, estamos aqui começando mais uma live Facebook. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta oportunidade maravilhosa, trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus. Queremos desejar aos santos irmãos, irmãs em Cristo Jesus, meus amigos, minhas amigas, desejar boa noite, uma feliz noite de sábado. Nós estamos aqui ao vivo no Facebook, trazendo para você mais um momento especial, ensinamento da Palavra de Deus. Eu quero nesta oportunidade ainda falar sobre os inscritos do canal da ADSUD. Nós continuamos no mesmo número matemático, 883 inscritos. Precisamos da sua ajuda para chegar a 1000 inscritos. Faltam ainda 117 pessoas se inscreverem no canal da ADSUD. Então, convide seus familiares, seus amigos, seus colegas, seus parentes, para que possa se inscrever no canal da ADSUD. É de graça, não paga nada, você se inscreve lá, dá um like, ativa o sininho e abençoa a nossa vida. Por que tanta insistência em conseguir 1000 inscritos para o canal da ADSUD? Porque com 1000 inscritos faremos lives diretamente no YouTube sem precisar de aplicativo nenhum. Irmã Joelma Maria, ali de Minas Gerais, nossa querida irmã, o Senhor Jesus te abençoe. Pai do Senhor, boa noite, seja bem-vinda. A todos os irmãos que estão aí conectados conosco no Facebook, sejam bem-vindos. Paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite. Vamos que vamos aqui, mais uma live no Facebook. Essa live está sendo ao vivo no Facebook e também será apresentada no canal da ADSUD. Estamos gravando simultaneamente. Deus abençoe o presbítero Carlos Henrique, toda a sua família, a cooperadora Rafaela, sua esposa, e toda a sua família, né? A Karina, a Débora, Milena. Deus abençoe toda a casa aí do presbítero Carlos Henrique Brito. Sejam bem-vindos, Pai do Senhor, boa noite. Nós queremos falar sobre os cultos na ADSUD. A ADSUD, por causa da pandemia, só estamos funcionando com cultos presenciais aos domingos. Estamos cultuando só aos domingos. Domingo pela manhã, 9h30, Escola Bíblica Dominical, a famosa EBD. Domingo à noite, às 18h, 6h da noite, estamos ali com o culto da família. Leve a sua família e participe ali conosco do culto na ADSUD. Você, sua família, faça-nos uma visita. SIG quadra 6, lote 1395, Brasília, Distrito Federal. Tá bom? Só estamos, por enquanto, aos domingos, pela manhã e pela noite. As lives continuam, tá? Continua a live no Instagram, live no YouTube, live no
Facebook. Instagram é terça, YouTube é quinta, Facebook sábado, sempre 9 horas da noite. Eu começo um pouco antes para dar os avisos, como estou dando aqui agora. Meus queridos irmãos, eu peço encarecidamente a cada um de vocês, se você puder, se você sentir de Deus, se o Espírito Santo tocar no seu coração, nada é obrigado, porém, se você sentir de Deus o desejo de nos ajudar, nos ajude. A nossa ADSUD não é templo próprio, nós pagamos o aluguel. Pagamos o aluguel da igreja, né? E precisamos da sua oferta, do seu dízimo, do seu voto, da sua contribuição. Agora ficou mais fácil, nós temos o Pix ADSUD. Só é você digitar o CNPJ da ADSUD, 23.027.230.000 de Ré 40. Digitando o CNPJ da ADSUD, você faz o Pix ADSUD e pode transferir uma oferta para nos ajudar a pagar o aluguel da ADSUD. Pode ser uma oferta de R$1, 50 centavos, R$2, não importa o valor. O que importa é o carinho, o amor de contribuir com a obra de Deus. Então, faça-nos uma oferta de carinho, de amor e nos ajude a pagar o aluguel da ADSUD. Pix ADSUD, digita apenas o CNPJ 23.027.230.000 de Ré 40. Nós temos conta bancária, né, jurídica, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Essas contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal é conta jurídica da ADSUD, tá bom? Então você transfere, deposita e nos ajude aí em o nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Vamos continuar aqui falando dos bastidores nos dias de Jesus, né? Vamos continuar falando aqui dos bastidores nos dias de Jesus. E vamos falar de uma profissão bem interessante, que é a profissão de carpinteiros. Você já ouviu falar, carpinteiros. Essa profissão tem um significado todo especial na Bíblia, sim ou não? Carpinteiros, né? Porque tanto Jesus como seu pai adotivo eram carpinteiros, né? Então veja aqui, abra sua Bíblia em Marcos, abra sua Bíblia comigo, Marcos 6:3. Vamos ler a palavra de Deus. Marcos 6:3. Marcos 6:3. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler aqui. Estamos falando da profissão de carpinteiro. Jesus era carpinteiro e o seu pai adotivo era carpinteiro, né? Olha o que diz aqui. Marcos 6:3. Não é este o carpinteiro? Olha isso. Nosso irmão Luiz Gonzaga. Seja bem-vindo, boa noite, paz do Senhor. Luiz Gonzaga é lá da nossa terra natal, Juripiranga, né? Ibiranga, tudo junto ali. Ele é o sogro da nossa filha Esmirna, né? Pai do Renato, que é o nosso genro. Seja bem-vindo, homem de Deus. Então, Marcos 6:3. Não é este o carpinteiro, né? Filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão também aqui conosco suas irmãs? Veja que as irmãs de Jesus estão no plural aqui, está no plural, tá?
quando fala das irmãs de Jesus, está no plural. Tá bom? Vamos continuar. Marcos 6:3. Abra a Bíblia. E escandalizavam-se nele. Então, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, falando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos 6:3, não é este o carpinteiro, está falando de Jesus e a sua profissão de carpinteiro, tá bom? Nosso irmão Raimundo Rodrigues, seja bem-vindo, homem de Deus. Pai do Senhor, boa noite. Senhor Jesus abençoe sua casa e sua família. Então, não é este o carpinteiro, está falando de Jesus. A profissão de Jesus era carpinteiro, tá? Filho de Maria, né? E fala aqui que depois que Maria teve a Jesus, por obra do Espírito Santo, não houve relações sexuais entre Maria e José. Quando Maria ficou grávida de Jesus, foi por obra do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Isso, deixa isso bem claro. Depois que Maria deu à luz ao Senhor Jesus, aí se deitou com seu marido José, e aí teve Tiago, irmão de Jesus, Tiago, aquele que escreveu a epístola, teve José, outro José, José pai, adotivo José, irmão, filho, né? Irmão de Jesus, por parte de mãe. Judas, não era Judas Iscariote, Judas que escreveu a epístola de Judas, irmão do Senhor Jesus, e Simão, que não é Simão Pedro, é outro Simão, irmão de Jesus. Então Jesus teve 4 irmãos. Depois que Maria deu à luz a Jesus, teve mais 4 filhos. Então, Tiago, José, Judas e Simão. E a Bíblia diz aqui, não estão também aqui conosco suas irmãs? Alguns teólogos afirmam que Jesus tinha 2 irmãs e uma delas se chamava Lídia. A outra eu não sei. E alguns teólogos afirmam que Jesus tinha 3 irmãs. Ou eram 2 ou eram 3. Aqui está no plural. As irmãs de Jesus. E escandalizavam-se nele, que é o final do versículo Marcos 6:3. Então, Crisóstomo, né, um dos pais da igreja, disse que Jesus fabricava arados e jugos para bois. Você sabe o que é arado e você sabe também o que é jugo, aquela canga para bois. Na mente dos seus críticos, isso desqualificava para um grande mestre. Então, aquele carpinteiro que fabricava arados e fabricava jugos, canga, ele era desqualificado para ser chamado de mestre. Mas o Crisóstomo, um dos pais da igreja, afirma que Jesus fabricava arados e canga. E sobre os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus, isso refuta as afirmações da Igreja Católica de que Jesus não tinha irmãos ou irmãs. A Igreja Católica afirma isso e é antibíblico, porque Jesus teve sim irmãos e irmãs. Está aqui em Marcos capítulo 6, versículo 3, tá? E quando diz que escandalizavam-se nele, em Jesus, é que Jesus não tinha aprovação dos seus próprios familiares. Os próprios familiares de Jesus não aprovavam o seu ministério. Depois que Jesus morreu, foi assunto aos céus, é que toda a família ali se converteu, os irmãos de Jesus se converteram
e fizeram parte dos discípulos de Jesus. O Senhor Jesus abençoe aqui a missionária Áquila, né, que está conosco, nossa filha primogênita. Deus abençoe a nossa irmã Elizabeth Vieira Barbosa. Um abraço aí no pastor Luiz Henrique, né? Deus abençoe vocês aí, tá bom? Deus abençoe seu esposo, toda a sua família, viu? Pastora Elizabeth Vieira Barbosa. Seja bem-vinda, boa noite, paz do Senhor. Então, nós estamos falando aqui, né? Estamos falando aqui da profissão de carpinteiro. José, o pai de Jesus, ele era carpinteiro. Na cultura judaica, nós aprendemos o seguinte: o pai, ele sempre passa o seu ofício para o filho. A cultura judaica é assim. Sempre o pai passa o ofício dele para o seu filho. E foi o que aconteceu com José, pai adotivo de Jesus. Ele passou o ofício de carpinteiro para Jesus. E Jesus ali começou a trabalhar, né? E segundo alguns pais da igreja, Jesus fabricava arados e cangas para bois, que era uma fabricação tosca, rústica, e que alguns daquela época ignorava Jesus como mestre, por ele ter aquela profissão tosca, rústica, de fabricar arado e canga. Alguns dizem que José, né, quando ele faleceu, quando José, pai adotivo de Jesus, morreu, Jesus foi quem assumiu como arrimo de família, toda a casa, toda a família, para cuidar na profissão de carpinteiro. Alguns dizem que José foi buscar madeira em Tiro e por lá mesmo ele faleceu, morreu, e ali Jesus assumiu a família, né? Lá na frente você encontra Jesus com 30 anos de idade, batizando no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e ali Jesus inicia o seu ministério, mas toda a família já estava ali criada e cuidada, que ele segurou ali a barra até 30 anos de idade, cuidando dos seus irmãos e suas irmãs, como diz aqui Marcos 6:3, né? Então vamos ler aqui Mateus 13:55. Mateus, abra sua Bíblia em Mateus 13:55. Eu estou falando os bastidores nos dias de Jesus, né? Mateus, né? 13:55. Diz aqui: não é este o filho do carpinteiro, né? Tá falando de Jesus. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Fala novamente dos irmãos de Jesus por parte de mãe, né? Quando diz, não é este o filho do carpinteiro, né? Falando do pai José, que era carpinteiro, não é este filho do carpinteiro José? Essa era uma negação de sua afirmação de que era o Messias, né? Eles estavam enfatizando essa afirmação, negando Jesus como Messias, né? E também negavam seu nascimento, né? O nascimento por obra do Espírito Santo de Deus. Eles negavam ali, os religiosos, né? Os críticos negavam que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus e José exerciam esse ofício, carpinteiros. Em geral, eles não trabalhavam como construtores, pois as casas não eram feitas de madeira, mas eles fabricavam móveis
e outros objetos de madeira para casa, como portais. Os carpinteiros daquela época fabricavam portais. É possível que Jesus tinha feito cangas de bois, né? Tamboretes. Quem é do Nordeste conhece bem a palavra tamboretes, né? Arados, baús, carroças e grades para janelas de madeira já existia nos dias de Jesus. Vez por outra, os carpinteiros fabricavam também dentes postiço. Então, isso aqui é uma novidade, né? Muita gente não sabe, muita gente não conhece. Eu estou trazendo fatos históricos, né, que aconteciam nos dias de Jesus. Quando nós, hoje, em pleno século XXI, um dente cai, né? Você arranca um dente, fica banguelo, você vai para o protético, né? Você vai ao dentista, né? Fazer um implante dentário, agora tem implante, né? Ou você vai no protético, né? Fazer uma prótese. Você procura uma maneira de fechar o buraquinho, né? Já que tá banguelo. Nos dias de Jesus, pasme, mas quem fechava o protético da época nos dias de Jesus era o carpinteiro. Existiam nos dias de Jesus carpinteiros especializados em detalhes tão minuciosos na madeira que eles colocavam e fabricavam também dentes postiços. Então botava ali aquela prótesinha de madeira e tapava o buraquinho do dente na boca, né? As ferramentas que Jesus deve ter usado eram machado, já era uma ferramenta bem conhecida, a ferramenta do ministério de João Batista, machado, né? Eis que está posto o machado sobre a raiz da árvore, aquela que não der fruto, será cortada e lançada fora, né? Machadinha, né? Todo mundo conhece aquela machadinha pequenininha, né? Serrote, quem é que não conhece o serrote, né? Facas, plaina, você conhece a plaina? Aquela que fica ali na madeira para deixar a madeira certinha, arrancar o nó, né? Esquadro, né? Aquele que bota lá e risca para cortar certinho. Além disso, naquela época já utilizavam também martelo, pregos de bronze, eram os pregos da época de Jesus. É possível que ele tenha trabalhado também com verrumas. Verrumas é uma ferramenta conhecida, né? É aquela broca, né? Não sei, berbequim, né? Aquela que você ficar rodando assim e vai entrando a broca na madeira para fazer o buraco e ali colocar um parafuso, um prego com mais facilidade, né? Verrumas, brocas, broca manual. Hoje as brocas são tudo, né, na energia, mas antigamente, nos dias de Jesus, broca já se utilizava no trabalho de carpintaria, né? Jesus era carpinteiro, José, o seu pai adotivo, era carpinteiro, e você pensa que as ferramentas que usavam nos dias de Jesus ainda hoje se usam, né? Nos interiores por aí, serrote, machado, ainda se usam, tá bom? Vamos falar agora sobre correios. Como o número de alfabetizados eram bastante elevado, o volume de correspondência era grande e a necessidade de se transportar essas correspondências precipitou a criação de um sistema postal. Então, pasme, nos bastidores nos dias de Jesus, que é o que nós estamos falando, nos tempos de Jesus já existia o sistema postal. Já no século
VI antes de Cristo, né? Os persas utilizavam correios que viajavam em lombo de animal. Havia estações localizadas a um dia de distância uma das outras, onde se encontrava bons cavalos e mensageiros apostos para levar a correspondência oficial. Então, se você não sabe imaginar como é que funcionava, ficava uma estação aqui, naquela estação ficava o lugar aonde chegava o carteiro, né, montado a cavalo. Ele chegava naquela estação, deixava aquele cavalo, um dia de viagem andando com aquele cavalo, deixava ele ali tinha uma cocheira, onde o animal tirava a sela para ele descansar, né, deixava ele descansando ali, comendo, bebendo, dormindo naquela cocheirinha, uma pessoa cuidando ali, e mais um dia de viagem no lombo daquele cavalo descansado. Quando chega lá na outra estação, mais um cavalo descansado, e assim a correspondência chegava nos lugares desejados. Era o correio nos dias de Jesus. Os gregos, os persas, usavam muito esse sistema de correspondência. Hoje, os correios existem e contribuem muito para nós, né? Trazendo aí a correspondência. Existem outras empresas também que estão aí no mercado, fazendo concorrência muito forte, trazendo as correspondências rapidamente. E isso nos dias de Jesus já existia, já funcionava. Ivani Vieira, seja bem-vinda, paz do Senhor, boa noite, Jesus te abençoe, viu? Os romanos tinham um sistema semelhante com hospedaria. Então, enquanto os persas eram especialistas, né, no sistema postal, aí já vem os romanos, tinham o sistema de hospedarias para descanso dos mensageiros. Então, veja como uma coisa completa a outra, né? Contudo, ainda não sabemos ao certo se o público em geral tinha acesso a esse serviço. Até onde temos informações, a correspondência das pessoas, do povo, era transportada por amigos ou por mercadores. Evidentemente, o apóstolo Paulo deve ter usado desse expediente para circular suas cartas. Paulo, ele escrevia muitas cartas, né? E vale ressaltar aqui, talvez você não saiba, mas para enriquecimento, né, bíblico, né, para você conhecer, a maioria das cartas de Paulo não era escrita por ele. As cartas ele citava e outra pessoa escrevia. Às vezes ele colocava de próprio punho, né? Alguns teólogos afirmam que o espinho na carne do apóstolo São Paulo era o problema de visão seríssimo que ele tinha. Ele não enxergava bem e ele tinha muita dificuldade de enxergar. E esse era o espinho na carne do apóstolo São Paulo. Por isso que às vezes ele fala de próprio punho escrevo com letras grandes, porque ele tinha muita dificuldade, o espinho na carne, de enxergar. Nos dias de Paulo não existia os óculos, né? Então ele sofria muito com isso, e as cartas paulinas eram citadas pelo apóstolo, escrito por um secretário que ele tinha, e suas cartas circulavam para todos os lugares. Essas cartas, elas iam através de amigos, através de irmãos da igreja que levava, né, viajantes, mercadores, e talvez ele tenha até usado esse sistema postal dos persas através de cavalo. Não sabemos, pode até ter usado ali para transportar, né, levar suas cartas
ao destino desejado. Curtidores, outra profissão, outro ofício importante da Bíblia Sagrada. O couro era muito utilizado na antiguidade, estando muito presente na vida do povo, né? Já que com ele se fabricavam calçados, né? Tendas, recipientes, né? O povo andava com garrafa de água, não era plástica não, era feita de couro, né? Peças de vestuário, né? As vestes, jaqueta de couro, armadura era feita de couro, os pergaminhos eram couro, né? Para escrever, né? Para a escrita. Como o curtidor trabalhava com animais mortos, era um pouco depreciado, né? Essa profissão não era uma profissão muito aceita, porque o curtidor, não sei se você já passou no lugar aonde faz, né? Aonde os curtidores trabalham. É um odor assim insuportável, entendeu? Então, por conta desse mau cheiro com animais mortos, eles trabalham, ficam uma coisa assim, eles eram meio depreciados por conta disso. Embora fosse muito necessário a sociedade, o couro, mas o profissional, o curtidor, não era bem aceito na sociedade por causa do mau cheiro. Ele era obrigado a viver fora dos limites da cidade. Primeiro porque as substâncias que usava em seu trabalho tinham um odor muito desagradável. E também porque precisava ter acesso a grande volume de água. Então, naqueles dias, o curtidor, ele trabalhava fora da cidade, muito longe da cidade, em um local onde tivesse bastante água, e trabalhava longe da cidade por causa daquele... O fedor era insuportável. Simão, o curtidor, morava à beira-mar, né? Água salgada, né? Na cidade de Jope. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 6. De modo geral, as pessoas o evitavam. O fato de Pedro ter ido à sua casa constitui um acontecimento chave no Evangelho, já que isso mostra que o apóstolo ignorou as velhas leis sobre a impureza. Já era um trabalhar de Deus na vida de Paulo, levando ele para se hospedar na casa de um curtidor. E entrou na nova era quando Deus declara que todas as coisas são limpas, né? Esse episódio aqui de Pedro na casa de Simão, o curtidor, é muito interessante, porque foi ali que o Senhor Jesus, né, se apresentou para Pedro, o apóstolo, querendo entregar a ele a chave dos gentios, né? E ele ali parece que não aceitou muito bem. Então, como ele não aceitou a chave do evangelho para pregar aos gentios, o Senhor Jesus transferiu para as mãos do apóstolo São Paulo. Ou seja, quando alguém não quer fazer a obra, Deus entrega na mão de outro. Ela não para, ela jamais vai parar, as portas não fecham, e Deus usa pessoas, quem ele quer, quem ele deseja. Se você deseja fazer, amém, glória a Deus, né? Você é um voluntário, você ama a obra de Deus, você deseja fazer a obra de Deus, glória a Deus por isso. Mas se você não quiser fazer a obra, Deus levanta outras pessoas. Pedro não quis a chave para pregar o evangelho aos gentios, e aí foi entregue nas mãos do apóstolo São Paulo. Deus abençoe aí o professor Jair Melo, homem de Deus, pastor Jair Melo.
seja bem-vindo. Jesus te abençoe, meu amigão do meu coração. Boa noite, paz do Senhor. O Senhor abençoe aí, viu, pastor Jair? O Senhor e toda a sua família, toda a sua casa. Olha, quando nós falamos dos bastidores nos dias de Jesus, nós encontramos aqui as profissões, né? Vamos falar agora sobre eunucos, né? Eunucos. Nos dias de Jesus, havia um bom número de eunucos que trabalhavam nos palácios. Eram os eunucos que eram contratados pelos monarcas para trabalhar ali no harém, né? Só trabalhava se fosse eunuco, né? Trabalhavam nos palácios como guardas dos harém dos reis, né? Alguns deles eram realmente castrados, os eunucos, mas outros não, e simplesmente assumiram o título de eunuco, né? Não sabemos como era o eunuco que Filipe evangelizou e ganhou para Cristo. Está lá em Atos, capítulo 8, versículo 26. O eunuco da rainha de Candace, né? O evangelista Filipe foi ao encontro daquele eunuco, né? Ele era tesoureiro lá daquela rainha. Ele era eunuco, não se sabe se ele nasceu eunuco ou se ele se fez eunuco, mas a Bíblia diz que era eunuco. E ali o evangelista Filipe pregou o evangelho para ele, e ele foi até batizado nas águas, aceitando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Agora, a Bíblia diz que há 3 tipos de eunuco, né? Nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Muitos desses homens eunucos exerciam uma forte influência nas cortes reais. No Velho Testamento, há menção de muitos eunucos, né? Segundo Reis, capítulo 20, versículo 18. Vamos ler aqui. Abra sua Bíblia. Segundo Reis 20, 18. Pode ler 17, 18. Vamos ler aqui. Segundo Reis, né? Segundo Reis 20, capítulo de número 20, versículo de número 17 e 18. Está aqui, ó, a palavra de Deus. Francine Azoubo, seja bem-vinda, paz do Senhor, boa noite. Nós estamos aqui numa live maravilhosa pelo Facebook, todos os sábados, às 21 horas. Eu comecei um pouco antes. Que Deus abençoe os queridos irmãos que estão aí conectados conosco. Tá? Paz do Senhor, boa noite, Jesus te abençoe, você, sua casa, sua família, saúde para vocês, bênção do Senhor Jesus Cristo na vida de vocês. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 17 e 18, eis que virão dias em que tudo que está em tua casa, tudo que os teus pais entesouraram até hoje será levado à Babilônia sem ficar nada, diz o Senhor. E de seus filhos que sairão de ti, que terás gerado, tomarão e serão eunucos, tá? No palácio do rei da Babilônia. Então isso aqui, né? Eu não quero entrar aqui no texto, quero apenas apresentar que os eunucos trabalhavam nos palácios reais, né? Guardando ali o harém do rei, né? O rei só colocava se fosse eunuco, né? Para não mexer com as suas mulheres, né? Jesus, supõe-se que Daniel e seus amigos também fossem eunucos. Supõe-se, né? Está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 19. Há uma suposição
que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego eram eunucos, tá bom? E aqui, Jesus afirmou que algumas pessoas, para servirem ao reino de Deus, iriam voluntariamente desistir de se casar, né? Porque não é obrigado casar, né? A gente sabe disso, casamento é uma instituição divina. Abra sua Bíblia em Mateus